Bom, vamos lá. O tema é um pouco polêmico, né? Então, eu espero atender a expectativa de vocês e vamos discutir bastante, na medida do possível. Eu vou tentar correr para a gente ter um bom espaço de perguntas, mas se alguma coisa não ficar muito clara no decorrer da palestra, tenta levantar a mão, na medida que eu conseguir enxergar, eu interrompo aqui, a gente pode ir conversando também, tá? Bom, deixa eu primeiro me apresentar. Eu trabalho na IBM, sou gerente de desenvolvimento de software lá. Antes da IBM, eu trabalhei na Danone. Na Danone, eu fui o responsável pela implementação da agilidade, também cuidei da área de projetos. Passei um pouco mais de 7 anos lá, e na IBM eu estou um pouco mais de 2. Tenho algumas certificações, como vocês podem ver, nem um pouco técnico, então não sou um cara técnico, estou me aventurando aqui em tecnologia, mas me aventurei bastante em agilidade, tirei algumas certificações de Scrum, sou formado em administração e tenho uma pós em marketing pela SPM, lá de São Paulo. Quem eu sou fora do expediente? Acima de tudo, eu tenho adorado a experiência como pai. Então, eu tenho um filho, o Vitor, de 2 anos, e meu tempo livre, ultimamente, tem sido muito com ele, com a minha esposa, curtindo em família. Sou um fanático por esportes, então eu gosto bastante de correr. Já joguei futebol americano, já joguei tudo que é esporte que vocês imaginarem. Infelizmente, eu não vou conseguir correr na Pampulha, que eu estou fazendo um bate-volta aqui, mas fica esse sonho para ser realizado de uma outra vez. Mas, por mais que a forma física não justifique, eu amo esporte, adoro praticar esporte. Então, sempre que eu posso, eu estou me mexendo de alguma forma. Bom, o que eu gostaria de discutir com vocês aqui hoje? Então, primeiro, trazer um pouquinho sobre o que é o Quiet Quitting, a definição e tudo mais. Quem é o culpado por essa bagaça? Então, se a gente pode escolher alguém por se responsabilizar disso, quem é? O que a gente faz se a gente tiver uma pessoa com esse perfil dentro do nosso time? E aí eu fecho colocando como que a gente pode gerar a tal da relevância, né? Bom, Quiet Quitting. Então, assim, basicamente o que ela define? Ela define uma pessoa que está naquele estado ali de velocidade de cruzeiro. E não estou falando do time de futebol, tá? É cruzeiro, uma espécie de navio mesmo, que ela não se preocupa em fazer nada além do básico. Então, se vocês buscarem na literatura, vai falar muito sobre horário. Mas eu queria ir um pouco além disso. Então, não é simplesmente a pessoa que se recusa a fazer horas extras. É aquela pessoa, e isso realmente me preocupa, que não quer inovar, não quer ir além, não quer fazer diferente. Realmente a pessoa está ali para fazer o básico e ir embora. Ponto. E quando a gente não faz nada além do básico, como é que eu vou entregar a inovação? Como é que eu vou superar resultados, superar expectativas? Como é que eu vou fazer alguma coisa diferente? Eu vou viver num sistema de estagnação. E isso é muito preocupante e perigoso para qualquer equipe. Não importa o que você faça, não importa o grau de performance e desempenho do seu time. Quando você tem um quiet quitter e isso começa a se espalhar, o seu time e, claro, você, líder, estão em perigo. Bom, mas isso é um problema do funcionário ou é uma questão da liderança? Basicamente assim. Esses 2 senhores simpáticos, Jack Singer e Joseph Folkman, que, além dessa pesquisa que eu vou comentar, eles produziram esse livro, O Líder Extraordinário, tem em português, eu li em inglês, mas já tem em português. É um livro muito bom, recomendo para vocês. Eles conduziram uma pesquisa em 2021 sobre esse fenômeno nos Estados Unidos. E o que eles concluíram, né? Deixa eu dar um passo atrás. O que eles avaliaram? Se o ambiente de trabalho, eles pesquisaram, acho que algo em torno de 25 empresas, era um lugar onde as pessoas queriam ir além. E qual que foi a conclusão que eles tiveram nessa pesquisa? Que é menos sobre a pessoa e mais sobre a capacidade do gerente de construir relacionamentos. Ou seja, o
quiet quitting é uma culpa nossa. E aí eu estou assumindo aqui que ou todos somos líderes ou somos aspirantes a ser. Então, estamos todos no mesmo barco aqui. Então, é uma culpa nossa, é uma responsabilidade nossa, não é única e exclusivamente do funcionário. E aí vem um alerta para a gente, vem os puxões que eu vou tentar passar aqui. Bom, um pouco mais sobre a pesquisa, né? Então, um resumão desse gráfico, que é o que a pesquisa trouxe, eu vou focar nos 2 eixos. Então, um gerente eficaz, o gerente que vai estar aqui na parte de cima, né, no topo do gráfico, 62% dos funcionários estão dispostos a ir além, a fazer esse algo a mais. E, de novo, gente, eu não estou falando de carga horária. Eu não estou me restringindo a isso. Eu estou realmente me restringindo às atividades. Então, qual é o meu escopo? O que eu tenho que fazer? Então, 62% está disposto a ir além. 35% está numa zona neutra e 3% são quiet quitters. Agora, os menos eficazes, eles têm 4 vezes mais pessoas em quiet quitting. 4 vezes mais um time contaminado. Um time que não entrega nada além do básico. Bom, o que a gente conclui dali? Que por mais que você seja um bom líder, um bom gerente, você vai ter um quiet quitter no time. 3% ali vai ser. É fato. Não é uma culpa única e exclusiva sua. E se eu tiver esse tipo de funcionário dentro da minha equipe, o que eu posso fazer? Bom, primeira coisa que eu recomendo é uma autorreflexão. E qual é essa autorreflexão? Isso é um problema com aquela pessoa ou é um problema comigo? Então, quando você nota que o turnover da sua equipe está alto, o NPS está baixo, o índice de satisfação está baixo, o desempenho está além, talvez o problema esteja com você. E aí, uma outra reflexão é, você está se esforçando o suficiente para garantir que a sua equipe se sinta valorizada? E não estou falando de grana, mas é um mero reconhecimento, às vezes muito em público. E aqui eu não quero que vocês reconheçam, celebrem o carteiro que entregou uma carta, mas sempre que a gente tiver alguma entrega que ou foi além do esperado, ou a gente sabe que foi muito difícil, que é o carteiro entregar uma carta no alto do morro, é legal ter um reconhecimento, é legal fazer com que as pessoas se sintam valorizadas. Por quê? Quando a gente não reconhece, a gente não valoriza, o efeito é o oposto. A gente provoca a pessoa a se tornar um quiet quitter. E aquele que já é um quiet quitter vai conseguir contaminar mais os outros. Ninguém é valorizado. Por que eu vou fazer a mais? E aí, o segundo ponto é você construir uma relação de confiança. Né? Então, o resultado da pesquisa fala, é uma relação, não tenha confiança no seu gerente, no seu líder. E aí, eu listo alguns tópicos aqui. Então, primeiro, relacionamentos positivos. E como que a gente pode construir relacionamentos positivos com membros da nossa equipe? Identificando alguns interesses em comum. Hoje, nós estamos num cenário em que 5 gerações diferentes dividem o espaço de trabalho. Não é fácil você encontrar interesse em comum. Mas conforme você conversa, conforme você entende, alguma coisa você vai ter em comum com aquela pessoa. E isso faz com que você tenha um relacionamento positivo. Um trunfo. Na dúvida, realmente não bate nada com nada, fala que você não gosta do Neymar. Ninguém vai gostar do Neymar. Então, é consenso que a pessoa também não vai falar, legal, consegui. Então, na dúvida, usem esse trunfo. Se alguém aqui gostar do Neymar, por favor, levante a mão. Não levante a mão. Consistência. E aqui eu não quero explicar a consistência, todo mundo sabe o que é consistência, mas no caso de uma construção de confiança, é consistência exatamente no quê? Em você cumprir aquilo que você promete. E não é simplesmente prometo que vou te dar um aumento, prometo que vou te promover, mas prometo que esse problema não vai mais acontecer.
prometo que eu vou falar com fulano de tal, isso não vai voltar a se repetir. É realmente você cumprir aquilo que você prometeu. Essa consistência na sua atitude vai acabar gerando aumento na relação de confiança. E o terceiro e último tópico é experiência. E eu acho que isso não é segredo para nenhum de vocês, porque justifica o que vocês estão aqui. Você está atualizado? Vocês estão. Mas todos nós aqui somos uma minoria, talvez. E quanto que o time confia nas nossas opiniões? Isso vem muito da atualização também. Então, esses 3 tópicos e essas 3 formas que, por favor, não estou aqui querendo ditar regras, acho que existem várias coisas que a gente pode colocar aqui, é o que eu considero que você gera uma relação de confiança e aí você começa a tirar essa pessoa do estado de quiet quitter. Um lembrete para vocês. Hoje, o mercado de trabalho é muito diferente do que da maioria de nós quando começamos a atuar. Não vou revelar a minha idade, mas o meu sim, eu estou incluso aqui. Então, hoje, a gente fala muito mais de inclusão, a gente fala muito mais de segurança do que antigamente. Então, precisamos nos adaptar, precisamos nos atualizar. Não existe mais cultura do medo. Se você quer gerir através do medo, você vai perder seu time, você vai perder seu emprego. Então, muito mudou. E a gente precisa se adaptar. E, gente, acreditem, tem muita gente que não está conseguindo fazer isso ainda. E uma provocação. Quando a gente fala, né, como eu disse no início, de quiet quitting, muito se fala sobre trabalhar mais, trabalhar mais, trabalhar mais. E aí a grande discussão, em termos, né, de volta ou não ao escritório, etc., é como que a gente faz com que as pessoas trabalhem mais. Isso não deveria ser uma dúvida para nós, de forma alguma. A nossa dúvida real deveria ser como que a gente torna o trabalho da equipe mais gerenciável e equitativo. Não me interessa quantas horas você trabalha. O que eu quero ver é o resultado que a gente entrega. É por isso que a gente responde, ou pelo menos deveria responder. E aí, quando você vê uma pressão para se voltar ao escritório por conta de microgerenciamento, etc., CEOs ainda não estão tendo essa visão. Então, vamos aproveitar e vamos dar o nosso passo à frente. E aí vem a dúvida, né? Dado todo esse cenário, como é que a gente pode gerar relevância? Acho que primeiro a gente precisa entender qual que é o ambiente que a gente está inserido. Todo mundo vê isso aqui, eu imagino. Essa simpática senhora, Esther Crawford, ela era uma C-level no Twitter e ela postou no próprio Twitter uma foto dela ali bonitinha dormindo no escritório por conta da entrega de um projeto super importante e tudo mais. Na mesma semana, o tio Elon demitiu essa moça. Não por isso, mas pelo desempenho dela e tudo mais. Como vocês acham que as pessoas de alto potencial, as pessoas ali, os grandes talentos, os novos entrantes na área de tecnologia, que são as pessoas que a gente tenta recrutar, que a gente disputa muitas vezes, passaram a olhar o Twitter? Isso aqui não existe mais, gente. Isso não é bonito. Dormir. Não estou falando da demissão, tá? A demissão só piora. Acho que a demissão só mostra que não vale a pena. Mas você dormir no escritório, isso não é mais legal. Isso não é mais glamouroso. Ninguém acha graça nisso. Eu quero dormir em casa. Ou onde eu quiser, sei lá, mas não no escritório. Não por esse motivo, né? Sei lá, o estilo de vida de cada um, mas não por isso. Eu não quero fazer isso. Ninguém mais quer fazer isso. Ninguém acha legal. Então isso aqui é coisa do passado. Jeff Bezos falar que para você trabalhar na Amazon, você tem que querer muito trabalhar na Amazon, e isso significa você dedicar 18 horas do seu dia, para muita gente não é mais interessante. Nome não consta mais. A grana já não é o item mais relevante. E onde eu me baseio nisso? Acho que
Boa parte de vocês devem já ter lido ou visto alguma coisa sobre uma pesquisa do Slack que eles fizeram no último ano. O resultado saiu agora no comecinho de março, então está um pouquinho fresco ainda, sobre o modelo de trabalho do futuro. E o que algumas coisas que essa pesquisa constatou, eu queria compartilhar com vocês, para a gente entender para onde o mercado de trabalho está indo. Uma primeira, agenda pré-definida. Sabe aquela coisa de você olhar no domingo à noite a agenda do celular ali e ver tudo que você tem de reunião, etc. Aquelas reuniões que toda sexta à tarde eu tenho uma reunião, XPTO, não sei o quê. Não é mais legal. Não é um sinônimo de produtividade, de coisa boa. Então, 30% dos entrevistados, eles querem agir com total liberdade. Eu não quero ter agenda. Porque se eu quiser trabalhar à noite, eu vou trabalhar à noite. Porque durante o dia eu tenho um compromisso, eu vou viajar, eu vou fazer não sei o quê, eu vou logar à noite e vou fazer o que eu tenho que fazer à noite. Ponto. E 65% aceita você ter aquela reunião que realmente é crucial. Que, convenhamos, em qualquer um de nós aqui é 5% do volume de reuniões. Ou seja, 95% não quer mais esse modelo. O modelo de trabalho flexível, né? O híbrido, etc., sobre ir ao escritório ou ficar no home office. Isso é o fator número 1 da escolha de um novo trabalho. Então, o que as pessoas olham num primeiro momento é a linha ali, trabalho flexível. Muitos estão fugindo, principalmente do 100% presencial, em grande parte do 100% remoto. Então, todo mundo vê ali que o flexível é o melhor modelo. Essa é a conclusão, que infelizmente muitas empresas ainda não chegaram. Fazer o que gosta. 42% da geração Z considera você fazer o que você gosta um principal item na escolha de um trabalho, de uma carreira. Eu não quero mais ter a grana, eu não quero mais ter o cargo, eu quero fazer o que eu gosto. Ponto. Quero viver bem assim. E só 2,8%, menos de 3%, prioriza o salário. Então, se eu tiver duas propostas na mão, eu vou priorizar aquela que me traz um escopo mais agradável. Não que eu sou geração Z, quem dera, mas enfim. Acabou de sair também o resultado da 4-Day Week. Então, lá no Reino Unido, eles fizeram um experimento sobre a semana de trabalho com 4 dias e 15% dos trabalhadores foram reticentes em não trocar isso por dinheiro nenhum no mundo. E a pergunta foi, você aceitaria ganhar 1 milhão de libras ao invés de trabalhar 4 dias na semana? E a gente está falando de pessoas que ganham 10, 15 mil libras por mês. Não. Eu não abro mão dos 4 dias. Então, por incrível que pareça, esse número é muito grande quando você compara as escalas, né? E só 1% das empresas que fizeram um teste não vão seguir no modelo. Ou seja, quase todas viram valor. Quase todas foram mais produtivas. Então, tem um movimento grande vindo aí. Até coloquei em vermelho, são 2 indicadores que eu coloquei em vermelho que eu quero reforçar com vocês. Mas a ansiedade aumentou. Então, dos entrevistados, 32%, subiram 32% o número de casos de diagnóstico de ansiedade em relação ao ano anterior. E aqui é período 21-22, tá, gente? Eu esqueci de mencionar. Muito em parte por conta dos layoffs. Quando começaram os burburinhos de layoffs e tudo mais, essa pesquisa estava rolando e a gente sabe que um boato de layoff gera uma ansiedade a mais. Mas não acredito, e a pesquisa também fala isso, que é única e exclusivamente esse fator. Então, sim, a gente aumentou um pouquinho o grau de ansiedade. O AI está aí, ChatGPT e outras N ferramentas que a gente já ouviu falar ou já utiliza, está reinventando o formato de diversas profissões e do mercado de trabalho como um todo. Então, isso também pode ser um fator da ansiedade, mas tá aí, a gente vai começar a viver cada vez mais com isso. A reputação da empresa, ela importa muito mais do que a história.
Então, não adianta você falar que é uma companhia centenária, uma companhia super tradicional. Não, mas o que ela faz para a sociedade? Quais são os benefícios? Como que ela equilibra? Como que ela contribui para o ambiente que eu vivo? Isso está pesando muito mais do que um nome, do que a marca. E, por fim, o burnout ainda segue em alta. Então, o número cresceu 2% de um ano para o outro, mas ele é um número altíssimo. Então, 42% dos entrevistados relataram que em algum momento eles sofreram de burnout. E aí vem o ponto que eu comentei com vocês, que eu deixei os dois em vermelho. Por mais que o mercado de trabalho está tendo toda uma mudança para um modelo diferente do que a gente conhece em relação à localização, reuniões, a agenda, etc, 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 a gente ainda sofre com problemas antigos. Então, ansiedade e burnout, o que elas têm em comum? Elas podem ser oriundas da pressão, dos famosos pushes, das cobranças. Boa parte das raízes desses problemas estão atreladas a isso. E aí eu volto àquele ponto do slide anterior. A gente deveria estar cobrando as pessoas trabalharem mais? E aí, o que a gente deveria provocar, eu acredito, é que as pessoas trabalhem de uma forma inteligente. E aqui eu vou compartilhar um pouco do que eu pratico, mas eu tenho certeza que vocês têm na cabeça muito mais coisas, e aí é o que torna esse evento cada vez mais rico, é que a gente possa trocar, a gente possa construir um material gigante e compartilhar com a comunidade como um todo. Mas é muito importante, isso aqui não é uma regra. Eu não sou nenhum coach, influencer, etc., que vai falar para vocês, façam isso, façam aquilo. Não. Só vou compartilhar um pouquinho da minha experiência. Bom, tempo. Ajudar as pessoas a priorizarem. Quando tudo é importante, nada é importante. Então, boa parte de burnout, excesso, etc., é que eu não tenho prioridade. E é nosso papel como líderes ajudar as pessoas a entender realmente quais são as prioridades. 2. Criar uma rotina. Você pode ler Poder do Hábito, os hábitos das pessoas, não sei o que lá, saudáveis, enfim, tem uma série de livros por aí. Mas criar uma rotina, e aí, com muito cuidado, rotina não é falar das 8 às 9 você vai fazer tal coisa, mas talvez às vezes até uma própria sequência. Então, desenvolvedor, num primeiro momento do seu dia, revise um PR que está em aberto. Depois disso, começa a aplicar um Pomodoro para você fazer o desenvolvimento de uma task específica. Ajuda a pessoa a criar uma rotina, mas a rotina ela é individual. Por isso que o papel do líder é muito importante. Quando o líder está próximo da equipe, ele sabe como cada um quer trabalhar, como cada um quer funcionar. Então é legal que ele tenha uma rotina, não para report, mas para a melhor organização dele. Segundo bloco, ajude sua equipe a se conectar com a organização. Quando a gente sofreu aquele baque de quase 3 anos atrás, muitos de nós mudou de emprego, foi para uma empresa nova e etc. E você dava aquele choque, eu não conheço ninguém, eu não sei para onde eu vou, eu não sei quem acessar e tudo mais. E para um modelo que caminha cada vez mais para um ambiente menos presencial, é muito importante que a gente ajude as pessoas a entender, a conectar os pontos de como tudo funciona. Quem eu devo procurar, com quem eu devo falar, como que eu entendo essa regra de negócio, etc, etc, etc. Por quê? Isso facilita o trabalho dela. Isso facilita o raciocínio. E, gente, não importa qual a função. É o nosso papel dar esse caminho para que a equipe consiga ligar os pontos dentro da organização. Um outro fator importante aqui é a distração. Mencionei o Pomodoro, mas tem N outras técnicas, mas o que eu posso fazer além disso? Será que eu posso, durante uma reunião, não incomodar meu colega com uma mensagem? Será que eu posso deixar meu celular em avião? Se eu estou numa reunião, eu tenho que estar presente. Se eu estou num one-on-one, se eu estou desenvolvendo, não importa o que você está fazendo, mas esteja presente. Você vai fazer num tempo muito menor
E no caso das reuniões, você vai questionar se você realmente deveria estar ali, e se você entende que você não está contribuindo, a sua postura é sair. Então não se distraia. A partir do momento que a gente está executando uma tarefa, é foco total. E como que a gente contribui para isso? É entendendo que a pessoa não vai responder na hora, é incentivando ela a não fazer isso. Até onde eu sei, pelo menos modelo de negócio que a gente aplica, você não responder 5 minutos uma questão sobre um número não vai explodir um foguete. Então, calma. Aqui um pouco mais sobre direcionamento. Então, o escopo do time, o escopo do projeto, não importa onde vocês atuem, ele tem que ser direcionado para grandes iniciativas, grandes marcos, grandes milestones. Então, qual é o nosso big win? Qual é, de fato, a grande entrega que eu espero aqui? Porque isso dá um foco maior, dá um direcionamento, dá um objetivo para aquela equipe. E com isso ela começa a trabalhar de uma forma mais inteligente. Porque o objetivo é um só para todos. Isso gera produtividade, isso melhora as interações. Então, você classificar o escopo em grandes marcos, em grandes objetivos, grandes iniciativas, é uma das técnicas que eu gosto de usar. Agradeça. Sempre que possível, agradeça. A cada membro individualmente, em reuniões coletivas, para a grande liderança, agradeça. Reconheça. Porque a gente não pode, e também não queremos, dar aumento o tempo todo. Mas você reconhecer que aquele trabalho foi bem feito, mesmo quando não dá certo, você reconhecer que a pessoa se esforçou, isso gera uma forma de trabalhar mais inteligente. Por fim, treinar o time para não seguir o perfeccionismo. Então tem N frases sobre isso. Feito é melhor do que perfeito. Ótimo é inimigo do bom. Usa a frase que você quiser. Mas eu já passei noite trabalhando em apresentação por mero perfeccionismo. Por coisas que ninguém me perguntou. E aí na reunião do dia seguinte, eu estava quase dormindo. Mas sim, eu fiz lá a apresentação bonitinha e tudo mais, por mero perfeccionismo. O Agile fala muito disso pra gente. Perfeccionismo não cabe, não é inteligente. A gente perde realmente muito tempo tentando deixar as coisas perfeitas. E seja um exemplo. É um dos atributos principais de um líder, que você seja um exemplo para sua equipe. Então, não é faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Você realmente trabalha dessa forma? Você é um líder que faz ali uma escala de trabalho flexível? Ou você é o cara que loga às 8 da manhã e vai deslogar às 9 da noite e manda mensagem o dia inteiro para a pessoa? O que a pessoa vai pensar? Pô, tem que responder. Pô, eu tenho que me adaptar. Mesmo de uma forma inconsciente, mesmo que você diga que não é para ela fazer aquilo, ela vai ver você fazendo. Ela não vai acreditar. Então a gente tem que ser um exemplo. A gente tem que incluir, a gente tem que passar segurança, a gente tem que se sentir seguros. Então, seja um exemplo. Tudo isso eu acredito que vai ajudar as pessoas a trabalharem de uma forma inteligente. Eu adoraria trazer para vocês pesquisas, dados, livros, etc. Mas, como eu disse, acho que o grande rico do TDC é você compartilhar a forma com que você faz, como a Cami acabou de fazer aqui. Então, eu entrei numa equipe, assim que eu entrei na IBM, que 3 meses antes tinha tido lá uma revolução de devs. Metade da equipe foi embora, ou seja, a outra metade eram de novos, e a outra metade estava procurando emprego. Então, aplicando um pouquinho de tudo isso aqui, o que a gente colheu nesses últimos 2 anos? 63% a mais de story points. E, gente, mesmo número de pessoas, eu não aumentei o time é o mesmo, senioridade é a mesma, a gente não mudou. 87% dos OKRs eles foram atingidos, o nosso NPS individual melhorou na média 42%, 37% das pessoas do time sofreram alguma promoção de nível ou de cargo, e um dos mais importantes,
redução de hora extra em 75%. Então, não é trabalhar mais, é trabalhar de forma inteligente. Num resumão, quiet quitting nada mais é do que um termo novo para alguma coisa que existe desde que o mundo é mundo. Os maiores responsáveis desse fenômeno somos nós e não as pessoas. O mercado do trabalho mudou e a gente precisa se adaptar a isso e a aprender a trabalhar com 5 gerações de demandas e necessidades diferentes. E uma das obrigações principais dos líderes passa a ser trabalhar de uma forma inteligente e não em alto volume. Beleza? Espero que eu tenha atendido. Esse QR Code leva para o meu LinkedIn, vocês vão ver minha foto feia lá. Temos tempo para pergunta? Vamos lá. Perguntas? Daniel, tudo bem? Tudo bem? Então, eu queria saber como você agiria quando você tem uma pessoa que ela está naquele nível, né, de querer, igual o navio de cruzeiro você mencionou, para motivar que ela saia do feijão com arroz e comece a buscar novas habilidades, novas skills, assim, para o desenvolvimento dela. Olha, particularmente eu odeio perder pessoas. Mas isso é natural que aconteça com cada um de nós. E quando eu falo perder pessoas, não é que eu quero que as pessoas sempre trabalhem comigo. Eu chego a celebrar no âmbito pessoal quando alguém consegue um trabalho melhor em uma outra empresa. Mas você ter que demitir alguém é algo que realmente eu sofro até hoje. Isso já há mais de 10 anos ocupando o cargo de liderança. Então existem alguns casos que a pessoa realmente não quer. Agora, quando a pessoa quer, eu acho que vai um pouquinho desse slide. Opa, dá para voltar aqui no... Vai um pouquinho nesse slide aqui, onde eu falo sobre a relação de confiança e tudo mais. Então, se você tem um quiet quitter, normalmente é isso que eu faço. São essas etapas aqui que eu faço. Então, primeiro, ter uma reflexão, será que o problema não está comigo? Depois, eu começo a construir uma relação de confiança com essa pessoa, e aí dá para perceber se a pessoa quer ir além, ou se ela quer se apegar ao básico. E muito importante, tá? Não é todo mundo que vai ser um outstanding. Não é todo mundo que é genial. Mas, assim, dá para você pegar quando a pessoa quer ir um pouco além. Ela se esforça no tempo dela. Tem uns que parece que não dormem, mas outros não. No tempo dela ali, ela quer fazer, ela é aberta a feedback e tudo mais. Então, dá para você perceber. Mas não são todos os casos. Quando realmente a pessoa é um quiet quitter, não quer mudar, eu tenho que deixar ela seguir o caminho dela. Daniel. Oi. Beleza? Aqui. Oi, beleza? Andrews. Oi, Daniel. Ô, Daniel, a minha pergunta, na verdade, é os C-levels e gestores, aquela parte de confiança ali, eu sempre lembro disso, né? É bem difícil a gente ter confiança do lado dessas pessoas e normalmente, quando eu vejo essas palavras, eu acho muito interessante. E eu queria que essas pessoas estivessem aqui, mas dificilmente eu via, na época que eu trabalhava em empresas por aqui, eu via essas pessoas indo buscar esse tipo de conhecimento. E como a confiança no teu time gera melhores resultados, né? Gera aquela troca. E essa pergunta é difícil, mas o que tu acha que a gente poderia fazer para com que eles tivessem confiança nas pessoas que estão ali sendo lideradas por eles? Baita pergunta para quem fez uma baita palestra, então, by the way, parabéns, antes de mais nada. Eu acho que a gente tem alguns mitos, alguns paradigmas que a gente precisa quebrar, né? Então, assim, o primeiro ponto de confiança que eu coloquei é relacionamentos positivos. E aí, você entender o indivíduo
é uma coisa que não só o C-Level, tá? Às vezes até mesmo uma gerência sênior, uma média gerência, já não quer ter mais. Então é aquela teoria de que quanto mais alto você sobe, mais sozinho você fica. A gente precisa quebrar isso. Então, se eu não tenho essa proximidade, e gente, eu sei que tem pessoas que têm 200 pessoas abaixo, não vai dar para você estabelecer uma relação com todo mundo, mas pelo menos com seus diretos, você tentar se aproximar um pouquinho mais, dá. Todo C-Level tem um comitê de direção de 10, 15 de diretores. Poxa, você não consegue? Então, você percebe também que são essas pessoas que estão querendo defender que você volte presencial 100%? A gente tem que se adaptar. Já não funciona mais assim. As pessoas, elas se motivam por propósito, elas se interessam por propósito. Não é simplesmente um cheque no final do mês. Aliás, nem tem mais cheque. Cheque é da minha época. Então, acho que a gente tem que quebrar um pouco esses paradigmas de que quando você vai subindo na colina, mais sozinho você vai ficando. Não. Pode diminuir o número de pessoas, mas você ainda tem que estar próximo a elas. Sem isso, eu acredito que você não consegue gerar uma relação de confiança. Respondi? Obrigado, Sé. Mais uma perguntinha, e aí já convido de novo todo mundo a não sair ainda para o intervalo. Antes do intervalo, a gente vai fazer o nosso fishbowl. Oi? Perto, tudo bem? Tudo bem? Duas questões aqui. A primeira é, baseado na pirâmide de Maslow, a gente vai entender que todo mundo quer acertar, tá certo? A gente tem aqui, eu até anotei aqui, você tem no topo autorrealização, antes disso, tá, necessidade de estima. Estima é meu trabalho tem que ter valor, autorrealização também. Então, todo mundo quer acertar, todo mundo quer ser reconhecido. Você falou muito em elogios, eu trabalho com isso também. Agora, uma coisa que eu acho, que aí eu queria saber a sua opinião, eu acho que colocar as pessoas, né, e a agilidade tem ferramentas para isso, para mostrar o seu trabalho, entendeu, para os clientes e ver a reação e ver o impacto que esse trabalho tem, é uma forma de você tirar esse cara de um incômodo que ele está, onde ele acha que o trabalho dele não está funcionando. A segunda coisa que eu queria te perguntar quando a gente cria times de tarefeiros, também a gente tem a síndrome do mercenário, né? E aí o mercenário ele não faz mais do que pegar coisas, executar e pegar a próxima coisa, executar, e não tem sentido o que é aquela coisa, então eu não consigo tirar prazer disso. E por último, desculpa a complexidade, tem uma que é mais uma provocação. A gente tem um aumento nos últimos 5 anos, tá, do consumo mundial de literatura sobre estoicismo e budismo. E essa literatura de estoicismo e budismo fala sobre felicidade pessoal em detrimento e aceitação das coisas como elas são, ao invés de um embate que eu sei que não vai funcionar. Então, será que isso também não é um sinal dos tempos? As pessoas estão consumindo e elas estão desistindo mais porque elas veem que existem barreiras e coisas que elas não gostam, elas preferem ser felizes do jeito dela, em detrimento de ter atritos que vão magoar? Essas são as 3 perguntas. Desculpa ter... Bom, antes de mais nada, além de eu estar um pouco velho, eu tenho um filho pequeno, então não dormi muito bem. Eu não sei se eu vou conseguir captar suas 3 perguntas, mas qualquer coisa você me dá uma ajuda aqui. A primeira, sobre a pessoa participar, ela se sentir incluída na apresentação de uma entrega, né? Engraçado que eu compartilho da sua visão. E eu queria trazer para o pessoal que a gente tem várias formas de se fazer isso. Então, na Danone, por exemplo, eu trabalhava com pessoas que, na hora de ir lá e mostrar o resultado e tudo mais, era uma disputa de quem vai. Eu quero ir. Então, eu fazia um revezamento, assim. Minha esposa é professora de educação infantil, então cada semana é um aluno que faz uma atividade lá e ganha uma estrelinha. Eu fazia mais ou menos a mesma coisa. Na IBM, eu já trabalho com um público totalmente introvertido. Então, eu cheguei com essa pegada. Vocês querem mostrar? Não. Tá, o que eu faço? E aí, através desses fóruns, né, de reviews, lá a gente chama de showcase, mas você fala sprint review, quando você adota um Scrum, você está ali com executivos, stakeholders, etc., e você vai mostrar o trabalho, mesmo que eles não queiram apresentar, menciona eles. Aí eu gosto de pôr um slide assim, com as fotinhas de cada um, falo, gente, esse time aqui foi quem fez, e não sei o quê, e aí eles se sentem parte disso.
Eu acho que, compartilhando com vocês a forma com que eu reconheço e convoco vocês a cada vez mais reconhecer, ou pondo a pessoa ali, ou de alguma forma mencionando ela, colocando o nome dela, fazendo um agradecimento em público. Isso é muito importante nessas grandes entregas. A segunda pergunta, qual que era? Perdão. Tá, acrescento também, obrigado, Petrus, acrescento também, mindfulness está super em moda, está uma coisa bem em pauta, as pessoas estão procurando saúde mental, provavelmente por conta daquele indicador que eu mostrei, 42% com burnout, 30 e pouco, ou 20, ou nem lembro mais, com registro de ansiedade. Então, meditação é uma coisa que está super em pauta, mas assim, as pessoas estão procurando por elas mesmas alguma forma de sair disso, de algo que a gente é responsável também. Então, o que eu provoco vocês é, como é que a gente contribui para que elas não caiam nesse cenário que eu preciso procurar alguma coisa para a minha saúde mental. E o terceiro ponto, Petrus, você esqueceu também? Tem o VAR aí. Oi. Do tarefeiro. O que mais? Do tarefeiro. Zombie. Exato. Exato, porque não tem propósito, você não entende por que você está fazendo isso. É aquela velha parábola dos dois pedreiros, né? Então, você perguntou para um pedreiro, o que você está fazendo aqui? Estou pondo um tijolo. Aí você perguntou para esse é um tarefeiro. Aí você perguntou para um pedreiro que entende a visão, entende a contribuição do trabalho dele, ele fala, eu estou construindo um lar. Então, acho que a gente tem que mostrar para o nosso time que o nosso papel é construir lares e não apenas colocar tijolos. Daniel, eu queria fazer um comentário rápido, até em cima do comentário dele. Eu queria recomendar para vocês um livro que chama Café com Sêneca, que fala justamente sobre essa questão do estoicismo e quanto muitas vezes a gente interpreta o bem-estar e a felicidade de forma, às vezes, incorreta, né? Como a gente tem que sempre ser feliz, essa positividade tóxica. Então, Café com Sêneca, gente, vocês vão entender, inclusive, por que esse é o nome do livro, tá? Fica a dica. Obrigado. Obrigada, Daniel. Topa ficar com a gente aí no painel? Sure. Tem uma pergunta a mais para você aqui no remoto, a gente já vai colocar bom. lá na roda, entendeu? Posso fazer só um agradecimento Claro. final? Gente, eu sou relativamente novo na área de tecnologia. Tá aqui no TDC, conversando com vocês, é a realização de um sonho, que eu venho perseguindo já há mais de um ano. É pouco tempo, sim, mas não deixa de ser um sonho, e eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com todos vocês essa realização. Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, produção, estava tudo muito ótimo. Obrigado às meninas aí, coordenadoras de trilha. Senti falta do alongamento na minha palestra, mas tudo bem. Bom evento para todos vocês.